Olá, irmãos. Estamos aqui para falar do curso Vida com Propósito. A gente tem ministrado algumas aulas dentro do nosso canal e a gente espera que os irmãos tenham sido abençoados, com esses vídeos que a gente já conseguiu lançar. Hoje a gente está aqui para falar do seguinte tema, transformados pela aprovação. Esse é o tema da aula de hoje. Então, a gente vai falar um pouco de lutas, de dificuldade, de adversidade. Então, isso é muito importante na vida de um cristão. Então, você pode achar que eu estou meio doido em falar sobre isso, de lutas, provações, de coisas de dificuldade, mas isso existe. Jesus esteve aqui na Terra e nos mostrou que não foi fácil a vida aqui na Terra, e não é fácil a vida aqui na Terra. Então, a gente precisa ter isso dentro de nós. O primeiro ponto que eu quero abordar é: Deus tem um propósito por trás de toda a adversidade. Então os irmãos precisam ficar atentos e confiar em Deus. Eu tenho repetido muito isso, a questão da confiança em Deus. E isso é muito real, muito real. Então a gente precisa ter essa atenção voltada para a nossa vida inteira. Então não importa o que aconteça, Ele está no controle. Por mais difícil que a sua situação possa parecer, Deus está no controle. Essa certeza nos ajuda a continuar caminhando nos caminhos do Senhor. E a gente precisa do Senhor para caminhar. Então é aí uma condição que a gente não pode abrir mão. A gente precisa confiar, a gente precisa ter a noção de que não importa o que aconteça, o Senhor vai estar nos ajudando. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter. Diante das adversidades, a gente precisa ter a certeza de que não importa a adversidade, Deus está no controle. Segundo ponto, tudo que acontece com você tem um significado espiritual. Então, aos olhos humanos, a gente não consegue enxergar esse mundo tão grande que é o mundo espiritual. Mas tenha certeza que esse mundo existe e esse mundo influencia sim no nosso mundo carnal. Então a gente precisa ter também essa inteligência, e essa sensibilidade para conseguir chegar ao ponto de algumas coisas que acontecem ao nosso redor, a gente chegar ao ponto de perceber esse mundo espiritual. É como a luta da santidade, que a gente sempre existe, a luta pela santidade. A gente precisa alimentar mais o espírito do que a carne. Então, essa luta existe sim. E a gente precisa estar atento e buscando a Deus para fortalecer o nosso lado espiritual. Isso é uma coisa também que fortalece muito dentro da nossa luta carnal ali, dentro da nossa busca por um propósito de vida. Então, muitas das vezes a gente acaba fugindo do propósito de vida porque a gente não consegue enxergar as coisas espirituais que estão acontecendo ao nosso redor. A gente precisa estar atento a isso. Outro ponto muito importante é: cada problema é uma oportunidade para você para forjar o seu caráter, para a edificação do seu caráter. Então, cada problema que você tem na sua vida, cada luta que você tem na sua vida, você precisa enxergar dessa maneira. E tenta enxergar o que essa luta está trazendo de benefício para você. Eu sei que é difícil, às vezes as situações vêm, a gente não entende o porquê, a gente não sabe os planos de Deus dentro desse furacão que acontece em nossa vida, mas a gente precisa estar sensível a perceber que cada luta dessa é para forjar o nosso caráter, é para forjar o nosso eu. Então a gente precisa ter essa outra sensibilidade para perceber o que Deus tem para falar conosco diante de tantos problemas. Então, encare os problemas como uma oportunidade de aprendizado. As provas, por exemplo, aqui, abrindo um leque, na escola a gente estuda as matérias e chega no momento que a gente faz as provas. Então, essas provas é para quê? Para colocar um pouco de um grau de dificuldade para tentar ver o que a gente aprendeu até aquele momento. Então, as provas da escola, as provas de concurso,
é exatamente para avaliar o que a gente sabe ou não. E muitas das vezes, com o nosso erro daquelas questões, a gente aprende coisas que a gente nunca mais esquece. Então a gente precisa estar sensível quando estamos enfrentando um certo tipo de tribulação, porque aquela tribulação pode ser Deus forjando algo em você, no seu caráter. E você, se você estiver desligado, você não se liga naquilo que Deus tem para te ofertar diante daquela tribulação. Então, fiquem atentos. Se você está passando por um momento de dificuldade, por um momento de deserto, abra os olhos e tenta enxergar, né, o que Deus está querendo te mostrar dentro dessa tribulação, né? Outro ponto: reagir aos problemas como Jesus reagiria. Eu costumo dizer, né, que se a gente quer tirar a prova real de alguma coisa, se a gente quer ter certeza de alguma coisa, é só a gente olhar para Deus, olhar para Jesus, no caso, né? Porque Jesus foi um homem que viveu aqui na Terra durante muito tempo, né? Muito tempo, 33 anos, mas ele mostrou ali dentro desses 33 anos coisas que a gente tem que ter como exemplo. Se a gente quer tirar dúvida de alguma coisa, a gente vai lá e olha para a vida de Jesus. E aí a gente vai ter certeza ali de como ele reagiria em cada tipo de situação. Então, se a gente está vivendo um problema, se a gente está diante de uma questão, a gente precisa ter essa visão de olhar para Jesus e pensar como Jesus reagiria nessa situação. Isso pode resolver muitos problemas de nossas vidas. Isso pode nos trazer muitos benefícios. Então tenha isso em mente. Sempre que estiver diante de uma dificuldade, lembre-se, né? Deus mandou Jesus na Terra para nos dar esse exemplo, né, de como viver aqui na Terra. Outro ponto importante: os planos de Deus sempre são bons. Então a gente está percebendo que diante de tantas tribulações, Deus tem voltado, né, o benefício do seu povo. Ele tem voltado ali alguns tipos de dificuldades, mas ele se volta para algum benefício do povo. A gente vê isso na Bíblia em vários momentos. O povo passava por anos de provação, por anos de dificuldade, e em certo tempo Deus ia lá e erguia aquele povo de novo, né? Então a gente precisa ter essa noção de que Deus nos traz provas, sim, mas isso é para que a gente possa aprender alguma coisa. E lá no final a gente tem um benefício já preparado, né? E bem preparado da parte de Deus para conosco. A gente precisa ter essa sabedoria para enxergar diante de uma tribulação essa situação, né? Sexto ponto que eu vou citar aqui: agradeça em todos os momentos. Então isso é muito importante. Muitas das vezes a gente tem costume, né, de murmurar. As situações vêm, os problemas vêm, a gente não consegue enxergar nada disso que a gente já citou aqui, e a gente começa a reclamar, e isso a gente vai se afundando cada vez mais, parece, né, uma areia movediça que só nos leva para baixo. Mas no plano de Deus é diferente. Na casa do Senhor, nós que seguimos Cristo, né, somos cristãos, seguidores de Cristo, precisamos agir diferente. Pare de reclamar, pare de murmurar, volte no ponto que eu acabei de citar. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus ficaria reclamando desse tipo de situação? Agradeça a Deus, agradeça pela aprovação, agradeça por estar passando dificuldade, agradeça. Sabe por quê? Porque mesmo na dificuldade Ele tem te sustentado, Ele tem te erguido, te posto de pé para continuar lutando. Não desista, Deus está ao seu lado. Todos os problemas, as situações que vêm, as adversidades, as provas que vêm, é para te moldar, para forjar o seu caráter. Fique atento, abra os olhos para as coisas espirituais. Agradeça a todos os momentos. E para finalizar, recuse-se a desistir. Diante de toda essa situação, diante de todos esses pontos expostos aqui, o último ponto é esse:
Não desista. Deus está do seu lado. Eu costumo falar para o pessoal, né, os amigos da minha cela, que desistir não é uma opção. Jesus aqui na terra não tinha opção de desistir. Era a missão que ele tinha para cumprir. Né? Ele até chegou a pedir ao Senhor, se possível, passasse, né? Pediu ao Pai, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade. E a vontade de Deus era que Jesus morresse na cruz para nos salvar. Então a gente precisa estar atento e não recusar, né? Não desistir no meio do caminho. Continue caminhando, continue lutando, porque Deus vai forjar o propósito dele na sua vida, vai te mostrar a finalidade que ele quer na sua vida. Não desista, mais uma vez eu cito, ele tem uma grande história para você. Acredite e vá até o final. Deus tem a bênção preparada para você, não importa a luta e o deserto que você esteja passando. Fique com Deus e até a próxima.